Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos recordar com vocês o capítulo 23 do livro dos Médiuns, que fala de uma coisa que pouca gente tem, obsessão. Não é verdade? Ninguém tem, né? Então, nós trouxemos para vocês algo que a gente pode juntos, né, começar a definir o que é obsessão. Aí está escrito, vamos recordar, né? Diz que a obsessão é a pertinaz perseguição de um espírito imperfeito sobre cada um de nós, encarnados ou desencarnados, né? Então, torna-se uma obsessão muitas coisas que ainda desconhecemos em nossa existência, né? Muitos sempre estão a reclamar: meu Deus, não faço mal a ninguém, tudo de ruim está me acontecendo, por que isso acontece? Né? E a gente começa, através dessa doutrina, que é a terceira revelação, tirando a venda dos nossos olhos. Mas essa venda, ela é retirada pela lógica, pela razão, pelo raciocínio. Porque se nós acreditamos que somos filhos de Deus, o porquê de tanto sofrimento? Por que estamos habitando um planeta de provas e expiação, onde está caracterizado que o planeta Terra, o mal impera? É verdade, não é? A gente vê tanta atrocidade, tanta coisa ruim acontecendo, e provocado por quem? Por criaturas que são ditas como o ser inteligente da criação. Nós, os espíritos, não é? Então, a gente precisa passar um pouco a limpo a nossa vida. O que é que estamos a fazer hoje na casa espírita? Buscando muitas vezes o auxílio contra o processo obsessivo, mas muitos esquecem de fazer a parte que lhe cabe, e essa parte chama-se, quem lembra? Orai e vigiai, não a vida alheia, né? Porque muita gente acha que Jesus disse isso para que a gente comece a vigiar a vida de fulaninha, de novo, com outro namorado, eita, essas coisas são erradas, e a gente está aqui para progredir espiritualmente. A matéria é importante para o nosso manuseio, saber manusear aquilo que Deus nos deu, nos empresta, para quê? Para a gente fazer uso tão somente e sermos milionários da matéria. Quem leva no seu caixão, por mais belo que seja, o que amealha aqui de bens materiais? Ninguém. Tudo fica aí. Nós vamos nos apresentar diante da nossa consciência aquilo que nós estamos a praticar hoje. Hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. E esse processo obsessivo, ele não vem por acaso para junto da gente. Nós não somos obsidiados porque somos anjos, ou porque somos Satanás, não. Nós estamos sempre atraindo aquele e aquela para junto de nós, por pensamentos, palavras e atos. Então, aqui a gente tem que as obsessões acontecem do desencarnado para o encarnado, não é? A maioria aqui está fazendo tratamento contra quem? Os desencarnados, né, que estão a nos aperrear, né, provocando coisas horríveis, e a gente precisa melhorar. Mas também o desencarnado persegue o próprio desencarnado. Nós temos histórias maravilhosas contadas, né, quando no momento que o espírito desencarna, muitos que odeiam aquele que está desencarnando, começa ali a provocar esse processo obsessivo, sugando-lhe as últimas energias que possui. Então,
Isso é comprovado. Como também o encarnado pode auxiliar o desencarnado, não é verdade? De que maneira? Repare bem, né? Lá na... Hein, Paula? Não, às vezes a pessoa morre e às vezes deixa pouca coisa, deixa tudo para a mãe e os filhos ficam com ódio e ficam... Isso é uma das obsessões. Uma delas. É uma delas. Quer ver uma que nós vivemos lá no Cerrado de Deus? Né? Uma senhora trabalhava conosco na mediunidade, né? E o esposo faleceu. Belo dia, uns 3 ou 4 meses, um médium faz uma psicografia do desencarnante. E ele dizia assim: pelo amor de Deus, peça a minha mulher, fulana de tal, para deixar de fazer o que ela está fazendo. 2 pontos. Coloca meu pijama diariamente na cama, meu talher na mesa. Eu quero evoluir, não consigo, porque a mente dela é mais forte do que a minha. Repare, é uma obsessão. O excesso da saudade. Né? Eu gosto muito do padre Marcelo Rossi, que ele disse uma coisa que eu sempre uso: saudade sim, tristeza não. Né? Porque essa tristeza aprisiona os desencarnados. Quantos nós atendemos aqui na casa espírita que chegam e dizem: por que meu filho, minha mulher, minha filha não quer mais falar comigo? Eu dou bom dia, ninguém responde. Desencarnou e ficou dentro de casa. E não sabe, não entende que está liberto da sua matéria. E nós então temos que ajudá-lo a compreender que ele não tem mais um corpo físico. E se não tem um médium ali vidente, não vai vê-lo. Ele está falando para as músicas. Ninguém vê, ninguém ouve. Então é isso que a gente tem que entender. Quando isso acontecer, é aqui na casa espírita que nós vamos auxiliar essas criaturas. E olha, não é com ódio que nós vamos fazer a libertação da nossa matéria, do nosso espírito. Aqui nós ensinamos a luz da doutrina espírita, a luz do Evangelho do Cristo, que ele, o espírito obsessor, é um filho de Deus também. Apenas se encontra desnorteado, apenas nunca recebeu o amor, o carinho, os ensinamentos necessários para que ele possa realmente perdoar. Como é difícil, né? Jesus disse a quem? Simão Pedro, né? Ele perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? Jesus respondeu, antes ele disse: até 7 vezes? Ele disse: não, até 70 vezes 7 vezes. E não é por ano não, é por dia. Quem de nós aqui costuma perdoar, hein? Diz assim: Deus está vendo, vai me pagar, miserável. E bota logo Deus para. Deus vê tudo, realmente Deus vê tudo. Muitas obsessões nós adquirimos por afinidade, né? Nós temos as afinidades que nos dão esse conhecimento. São 3 os tipos das obsessões: simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples o que é? Constantemente nós estamos lidando com médiuns que ainda estão em desenvolvimento, né? Eu atendo, os médiuns recebem a entidade, daqui a pouco batem na porta: Paulo, está passando mal aí fora, manda entrar. Porque esse médium ainda não compreendeu, não entendeu que não basta incorporar, não basta vir à casa espírita, tem que estudar, abrir os livros, saber o que é mediunidade. Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência do espírito. Por onde é que vem essa influência? Ela pode ser por efeitos físicos. Quantos médios provocam batidas, pancadas, sons, e não sabem que são involuntários, eles estão sendo
instrumento de espírito, os outros, que utiliza o seu fluido dom dele para fazer isso. E ele fica apavorado, ele não sabe o que fazer. Mas aqui nós ensinamos, aqui nós aprendemos. Então, não tem nada que não tenha uma explicação racional, lógica, dentro da casa espírita. O importante é que o médium em potencial, em aprendizado, compreenda a sua posição que ele está aqui, para ser um intermediário. E para ser um intermediário dos bons espíritos, eles têm que estar preparados com sua mente. Né? Médios não podem, ao vir para a casa espírita, se empanturrado de comida. Tem que ter uma alimentação mais leve. Pouca gente faz isso. Pensamento, oração, se preparar para que ser o instrumento da espiritualidade, cuja espiritualidade pode ser boa ou má. Cada um atrai para si aquele e aquela que se indica que são gostos iguais, sentimentos iguais. São os processos simples que da simplicidade podem provocar coisas terríveis. Então, cada um, quando começa a sentir essa influência, procure estudar como eu posso me libertar de uma influência. Tendo medo? O que é o medo? É o desconhecimento. Se eu sempre cito esse exemplo, se me convidam para meia-noite, 1h da madrugada, entrar numa casa escura, mal assombrada, a gente sente medo por quê? Porque a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro. Mas com a luz, a coisa já melhora. A gente está vendo. O que é ver? É conhecer, é estudar como os espíritos influenciam em nossa existência. O Livro dos Espíritos traz uma pergunta de Kardec: se os espíritos influenciam em nossa existência, ele responde, os espíritos superiores, mais do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Aí passa para o processo da fascinação. O médium fascinado, ele não sabe discernir comunicações, por exemplo, que recebe e que o Espírito diz: eu sou Jesus, eu sou São Luís, eu sou fulano de tal. Sempre espíritos de escola, elevados. Ele tem que saber separar o joio do trigo. Não é à toa que Kardec coloca no Livro dos Médiuns as comunicações apócrifas. O que é isso? O que quer dizer apócrifa? Sem autenticidade, de mistificadores. Gente, do mesmo jeito que hoje você encontra pessoas encarnadas que são hipócritas, que são pessoas que enganam o próximo, que roubam, que fazem coisas erradas, assim são também os desencarnados. Não é uma desencarnação que faz uma pessoa que agiu erroneamente vários e vários anos de sua vida, e ele vai deixar de ser aquilo fora do corpo físico. Ele continuará a enganar. Nós temos aqui, continuadamente aparecem e vem através de alguns médios orientação, cuidado, que tem espíritos ladinos, inteligentes, que querem tocar fogo, jogar um contra o outro, pela vaidade, pelo orgulho, por sentimentos mesquinhos. Então, a obsessão, todos nós somos capazes de obtê-la facilmente. Kardec disse uma vez, eu até escrevi isso: todo obsidiado é um médium, mas nem todo médium é obsidiado. Por quê? Porque ele, preparado, ele sabe algo que ele está pensando que não é costumeiro ele fazer, algo que ele está fazendo que não é costumeiro ele fazer. Então, está sob uma influência de alguém.
E esse alguém chama-se um obsessor. Todos nós podemos ser auxiliados. Não tem médium infalível. Ninguém aqui é anjo. Eu digo isso constantemente. Nós somos criaturas que estamos em aprendizado. E precisamos vigiar e orar constantemente para não sermos instrumento desses espíritos enganadores, mistificadores, não é? Então, a obsessão da subjugação é a pior delas. E aqui no livro, ele substitui a chamada possessão pela subjugação. O médium faz sinado, faz coisas erradas e crê que é ele que está fazendo, porque o espírito que está junto, orientando, é bom. Não sabe distinguir. A subjugação leva a muitas pessoas a fazer coisas ridículas. Por exemplo, passa pela rua, vem uma moça em sentido contrário, ele ajoelha-se e pede ela em casamento, nunca viu. Todo mundo diz, isso é um doido, é um louco. Não é. Ele está subjugado. A loucura no processo da subjugação é diferente de muitos que estão internados como loucos realmente, cuja mente não tem mais sentido nenhum. Mas ele faz isso porque o Espírito o obriga a ele a se ajoelhar e dizer essas coisas. Repare, está subjugado sob o domínio daquele Espírito. Então nós precisamos estar alertas, porque esse processo de subjugação vem do simples, da fascinação para a subjugação. Muitas vezes lá no centro que nós começamos com o nosso irmão e amigo Ciro da Penha, vários médios começavam a fazer discursos e de repente ele, como tinha uma vivência muito boa, olhava e via que era um impostor que ali estava. Muitas vezes um padre, quando ele falava que era, você é fulano assim, assim, o que fazia ele? Pegava uma cadeira e queria bater em cima dele. Porque era desmascarado. E ele sentia pela vidência que ali estava um impostor. É um perigo um espírito desse entre a gente, médiums. Todos nós aqui somos médiums. Porque quantas pessoas chegam doentes na casa espírita e de repente vão embora, desaparecem. Basta melhorar um pouquinho. Por quê? Ninguém sabe. É? Porque sentiu bem. Sentiu bem, né? E vai embora. Aí acontece mal. Aí depois, 6 meses depois, vem pior. Mas por quê? Porque ainda não aprendeu o que significa tratar aquele espírito que lhe auxilia, não com raiva, com ira, com sentimento de ódio, mas com amor. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. E não é à toa que ele falou isso. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas diante daquilo que a gente aprende aqui, torna-se fácil. Porque nós também não somos anjos. Se eu sofro hoje, nada me acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós não podemos estar dizendo, eu sou um anjo porque eu faço palestra, eu dou passe, eu doutrino. Não há anjo. Há pessoas esforçadas que lutam como está, na condição de ser espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é uma coisa continuada, não podemos esmorecer. Estamos sempre observando isto. Não existe um médium que é melhor do que o outro, não existe médium que se não vier o centro não funciona, porque falta o quê? Humildade. Humildade é muito importante, gente, para que a gente possa desempenhar a nossa condição de medianeiro, de intermediário. Por que é que Jesus diz, dai de graça o que de graça recebeste? Porque muitos estão cobrando
por atender as pessoas, por aliviá-las, mas aquele alívio não é com a instrução que nós recebemos de fazer a parte que nos cabe. Cada um de nós não pode deixar na casa espírita, na casa religiosa, na igreja católica evangélica, os seus problemas. Nós temos que lutar contra eles. Para quê? Para que esse processo da obsessão não continue, porque a gente tira um, vem mais três. Tem pessoas que eu conheço, que desde que estou aqui, são 15 anos que essa casa foi fundada, não param de fazer tratamento de desobsessão. E vem perguntar a mim, por que eu não fico bom? Pergunte a você mesmo, o que é que você faz para melhorar? O que é que você faz para evitar o processo obsessivo? Basta vir a casa, ouvir palestra, tomar passe, fazer desobsessão e não muda naquilo que é preciso mudar. Olhar de frente, quais são as minhas imperfeições? Puxa, eu sou muito orgulhoso, eu sou ciumento, eu sou vaidoso, eu sou maledicente. Faça esses exames olhando no espelho, vendo frente a frente com você, porque não basta vir realmente, porque a gente tira um, você atrai outro lá fora. Acaba de tomar um passe, como eu já vi muito, chega lá fora, o carro dá um tranco, ele ofende até a mãe da pessoa que está dirigindo e dá a ela uma profissão pouco recomendada. Acabou de tomar um passe, acabou de receber uma transfusão de fluido, perdeu-se lá fora. Então nós temos que ter essa consciência, a responsabilidade, que aqui não se faz milagre, mas aqui se aprende a ser melhor a cada dia. Então, aqui eu já falei do Kardec, que todo obsidiado é um médium. Vamos para a fé. Principais faculdades medianímicas, médios de efeitos físicos, eu comecei a falar, né? Ele faz barulho, o próprio Kardec, quando estava estudando e compondo o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele começou a ouvir, ele e a sua esposa, pancadas na casa onde ele estava, pancadas insistentes, pá, pá. No outro dia, através de um médium, ele pergunta, por que é que eu ouvi tanta pancada? Aí o espírito encarnado, incorporado no médium, disse, o teu espírito familiar está aqui, e ele vai responder por quê. Aí o espírito disse, nós batíamos na parede porque o que estavas escrevendo estava errado. Olhe, a questão tal, assim, assim, o que você disse, ele foi ver e confirmou. Então, milhões de olhos nos observam. Nós precisamos saber como ele tinha, não é? Um conhecimento, um homem de uma escola, um homem falando 6 idiomas, um professor que foi escolhido para ser o codificador dessa doutrina. Ele viu o seu erro, ele viu onde estava errado e consertou. Então, nem sempre a gente tem essa condição, né? Mas, continuando, médios sensitivos ou impressionáveis. Quem não sente um arrepio? Não é? Tem pessoas que, é mesmo como um gato, o cachorro se arrepia, né? A gente pode ter isso. Essa sensibilidade. Tem gente que chega junto com uma pessoa, fica achando que é uma maravilha, ou então quer sair dali correndo, não é verdade? Por quê? Porque nós temos magnetismo, nós estamos envoltos de magnetismo que giram, forças que giram ao redor do nosso corpo e constituem essas forças aquilo que se chama atração e repulsão. São as forças centrífugas e centrípetas, não é palavrão não. São que giram em sentido horário e outras em sentido anti-horário. E elas giram numa velocidade tal que constituem
a chamada aura material do corpo humano, que é acrescida dos nossos pensamentos, aura espiritual do corpo humano. Todos nós temos essas coisas. Todos nós nascemos com elas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Estar sempre em equilíbrio para que não haja um desarranjo do corpo material provocado por essas forças em nós mesmos. Se você sente isso quando vê alguém e não se dá com ele, procure entender. Se você fosse ele, gostaria que alguém fizesse o que você está fazendo com aquela pessoa, não querendo nem ver? Não. A gente ajuda convivendo, a gente ajuda nos colocando no lugar da pessoa. Eita, lá vem aquele meu cunhado, não tolera aquele homem, aí se esconde. Não, vamos ajudar para que ele seja melhor. Vamos nos colocar no lugar dele. Pouca gente faz isso. Mas é preciso que a gente baixe um pouco. Porque quem não tem defeito? Quem não tem uma imperfeiçãozinha? Todos nós temos. Vícios, então, né? Eu vejo tantos amigos meus desencarnando cedo por causa de quê? Cigarrinho. Uma brasinha, aí diz uma historinha que diz, na ponta uma brasa, no outro um idiota. Porque nós não nascemos para fumar. Me desculpe quem fuma aí, mas você tem uma chaminé na cabeça para sair a fumaça? Não sai não. O que sai é 10% no máximo. Todos os motores têm um escape. Por quê? Questão histórica. Mas o ser humano, o ser inteligente, acha que pode meter alcatrão, nicotina, o que for de pior para dentro dos pulmões e vai sair ileso. Não vai não. Então, somos chamados suicidas de forma indireta. Que estão acabando com sua matéria fora do tempo dado por Deus. O próprio André Luiz, quem já leu o livro Nosso Lar, né? Levanta a mão aí. 6 pessoas. Apareceu aqui. A vida dele passou quase 8 anos num grau em sofrimento terrível, chamado de suicida. E ele não gostava daquilo. Ele chamou o enfermeiro que tomava conta dele em Nosso Lar. Que história é essa que você está dizendo que eu sou suicida? Eu sou médico, eu sou um cientista, eu passei horas numa mesa de operação lutando contra a morte. Ele disse: André, você não era para desencarnar agora, mas você abusou da sua matéria, trabalhava demais, saía, ia para as farras, beber, fumar, destruiu a sua matéria antes do tempo. Quantos estão fazendo isso? Eu. No Baixo Meretriz, ele frequentava e pegou doença, tornou-se sifilite, uma série de coisas. Então, isso acabou com sua matéria antes do tempo dado por Deus. Então, vamos seguindo. Médiuns auditivos são aqueles que ouvem vozes, né? Escutam sons, música, etc. Médiuns videntes, os que estão vendo os espíritos. Muitos se apavoram. Não devemos ter medo. Por que não ter medo? Porque sabemos que ali está. Amanhã somos nós, de dentro do corpo físico. Todos nós um dia podemos ter religião, não ter, ser ator, ateu, o que for. Mas uma coisa a gente sabe: um dia nosso corpo cessará, nossos órgãos vão fechar a conta, e o nosso espírito, a nossa alma, vai ter que sair. Por que ter medo da gente amanhã? Amanhã seremos esses espíritos libertos da nossa matéria, muitas vezes, que é a prisão
Muitas vezes é uma prisão. É o que acontece com o suicida de forma direta. Ele fica vendo o seu corpo em decomposição, sofrendo horrores. Então, pelo amor de Deus, quem tem esse pensamento de tirar a própria vida, para fugir do sofrimento, esqueça, porque aumentará, quadruplicará o sofrimento. Médios falantes são aqueles psicofônicos, que recebem a entidade e falam, e nos dá conselho, ou nos obsidia. Médios sonambúlicos. O sonambulismo é uma faculdade fora, porque é o espírito do próprio médium que comanda seu corpo fora dele. Chama-se sonambulismo. Então, o espírito sai do corpo, como no processo do sono, aí ele fica ligado, mas está manuseando o seu próprio corpo. Chama-se sonambulismo. Médios curadores, aqueles que podem, com suas mãos, imposição de mãos, um passe, um toque, curar muitas doenças. Médios pneumatógrafos, é aquele que ele fica longe e aparece uma mão a escrever. Então ele está servindo um fluido para que aquele fenômeno aconteça. E os escreventes ou psicógrafos, que acontece muito na pomada Bom Pedro, que vai ser agora em outubro, né? Sempre vai Carlos Bacelli, e antes da pomada a gente fica numa reunião, muitos médios falando, dizendo algo dentro do Evangelho, e ele psicografando. São cartas que são feitas para aqueles que dão os nomes, quer saber notícia dos seus desencarnados, filhos, filhas, pai, mãe, etc, etc. Então, aí está, são as principais faculdades, não são todas. Se a gente pega o livro dos médios, vai ver que existem mais e mais faculdades medianinhas. Essas são consideradas as principais. Nós temos uma conclusão que é feita por Allan Kardec no livro, onde ele pega 7 perguntas, não é? E que nós vamos também colocá-las aí para que a gente possa responder como os espíritos superiores entendem, né? Diz ele assim: por que alguns médios não podem se desembaraçar dos espíritos maus que a eles se ligam, e porque os bons espíritos que são chamados não possuem condições para afastá-los? Veja a pergunta de Kardec. E a resposta que os espíritos superiores deram: não que os espíritos superiores não possam afastá-lo. Mas vocês já pensaram que mérito nós teríamos se tudo de ruim que fosse nos acontecer, o nosso guia tirasse? Onde estaria o nosso progresso? Eles nos intuem, eles nos orientam, até no sono, mas não podem impedir que nós tenhamos algo que nós não fizemos. Então, é por isso que eles não intervêm, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Todos nós não queremos nossa liberdade. Quando ela é tolhida, o que é que tem que ser? Meus direitos e seus deveres também tem que ser respeitados. Não é só direito que nós temos. Por isso que os espíritos que nos orientam, que são superiores a nós, não influenciam de uma maneira de evitar que aquele espírito mau nos faça mal. Porque não haverá mérito eu vencer, porque ele foi quem fez a ação. Ele não nos abandona, mas também não faz por nós o que temos que fazer. A segunda pergunta: por que há pessoas boas, de uma moralidade irrepreensível, que não conseguem se comunicar com os bons espíritos? A pessoa pode ser aparentemente boa nesta atual reencarnação. Será que ela não tem débitos do passado?
Será que ela não foi um médium em outra existência e que não usou a sua mediunidade corretamente? Será que ela não provocou em si própria essa condição de que os espíritos não possam se aproximar dela? Então fica aí para que a gente raciocine. A terceira, a obsessão que impede o médium de obter as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Não. Falta de preparo, falta de estudo, falta de saber se concentrar e colocar o seu corpo à disposição da espiritualidade. Isso a gente aprende diariamente na casa espírita. O médium tem que ser algo que a espiritualidade possa utilizá-lo, porque é através do médium que as informações e as psicografias, as psicofonias aparecem. E se ele não está devidamente preparado, em termos, como eu falei ainda há pouco, foi para casa, fez sexo com a esposa, comeu demais, bebeu e veio para casa trabalhar, ele não é um bom instrumento, porque aquele vaso está sujo, está precisando de limpeza. Quando nós vamos a um enterro, assim mesmo, o Ciro nos falava, se não está em condições, não venha para a reunião. Por quê? Porque a gente não sabe quem está nos acompanhando, saindo de lá do enterro. Às vezes é um espírito que se liberta através da gente, da nossa mediunidade, e vai influenciar o sofrimento dele. E a gente não pode planejar nada para ajudar ao próximo, porque tem um irmãozinho ali, ou uma irmãzinha, que está atrapalhando. 4. A impossibilidade de se comunicar com alguns espíritos seria uma espécie de punição? Sim. Há um capítulo 17 no livro dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade acontece. Médiuns que psicografam não podem mais, que incorporam não pode mais incorporar. Por quê? Porque não está usando corretamente a sua mediunidade. Não está dando de graça o que de graça recebe. E pode ter suspensa todo esse trabalho de mediunidade que vem fazendo. Pode sim. Não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Com certeza. É o que eu falei ainda há pouco, não vamos ter ódio do obsessor. Vamos ajudá-los, vamos moralizá-los. Como é que eu o ajudo? Mostrando a ele, a ela, você está errada, por isso, por isso, por isso. Não é afastando simplesmente a entidade, para que um dia ela se solte e venha pior do que estava, com ódio. Mas quando você fala com carinho, com disciplina, é uma coisa, ódio é outra. Não devemos odiar aquele que está como paciente no momento que está na frente do médium de incorporação, ao lado do doutrinador, deve estar orando, mentalmente pedindo perdão àquele que lhe acusa de coisas que você fez, e perdoando-o também, porque é dando que nós vamos receber. Não basta vir à casa espírita fazer tratamento toda hora, se não modificarmos essa condição de ter o amor, pegar o espírito, moralizá-lo também, porque não é um filho de Deus como nós. Quando somos melhores se tratamos mal, como eu posso dar exemplo a um filho meu, se eu trato mal uma empregada, um empregado meu? Eu não dou a ele as condições de fazer um trabalho correto. Quanta gente bate de cinto, de chinelo num filho, numa filha, e está provocando algo
que se chama desamor. O amor é uma conquista diária, gente. Ninguém é propriedade de ninguém. E muitos espíritos que sofrem por ódio, sofreram quando encarnados, encontram um médium que é uma presa fácil para ele, para fazê-lo sofrer, porque ele se sente bem também vendo os outros sofrer. Eu aconselho a leitura destes livros, principalmente o livro dos médiuns, que nos dá um manancial maravilhoso de informações. Assim, como um homem pode ter sobre esse aspecto mais influência do que tem os próprios espíritos? Os espíritos obsessores, diante de um espírito de escola mais superior, eles se sentem inferiorizados. Mas diante de um homem como eu, como todos que aqui se encontram, que ainda somos imperfeitos como eles, é mais fácil o diálogo. É mais fácil eles entenderem, porque eles olham para a gente e dizem: mas você faz isso, isso e isso. É verdade. É verdade, eles sabem. Eles nos desnudam. E não somos os anjos que a gente pensa, muitos pensam que são. E é preciso tratá-los de igual para igual, mas com amor. O que se deve pensar? Não. A subjugação corporal, num certo grau, pode ter como consequência a loucura? Sim. Não a loucura daqueles que estão nos sanatórios internados, que ali já o cérebro está completamente prejudicado. Mas da subjugação. É um tipo de loucura, porque depois que aquela faz esse tipo de coisa, ajoelhar na rua, beijar o chão, desejar casar com uma moça que nunca viu, são coisas que ele depois sente o ridículo que está fazendo. Não é uma loucura como tem muitos lá no sanatório, mas é um tipo de loucura sim, e que precisa concomitantemente ser tratada, não só com a medicina convencional, mas também com o espiritismo. Não podemos abandonar isso. Nós temos que fazer as duas coisas para que aquela criatura fique sanada de todo o sentimento que lhe dá. E a sétima, o que se deve pensar daqueles que veem um perigo qualquer no espiritismo e acreditam que o meio de preveni-lo é proibir as comunicações espíritas? Gente, desde que o mundo é mundo que os espíritos se comunicam. E eles não pedem licença não, ele pega um médium e toma ele mesmo. E através daquele médium ele dá o que ele quer dizer e fala. Então, desde que o mundo é mundo acontece, não foi à toa que Moisés proibiu, e os nossos irmãos evangélicos usam isso como uma coisa do Satanás. Mas ele proibiu porque naquela época já brincava-se com a consulta aos espíritos, mas para coisas banais. Hoje tem uma brincadeirinha do copo que se faz muito em casa, né? Muita gente está balançando a cabeça porque faz, cuidado, viu? Ali é um processozinho obsessivo terrível, porque está se puxando espíritos que ainda não têm conhecimento e que atendem ao nosso chamado. E vai se instalar dentro de casa e vai prejudicar todos que ali se encontram. Então não vamos mexer com o que não sabemos. Então, a casa espírita é a mesma coisa quando a gente faz o Evangelho no lar. Você está acendendo uma luz, não só para a sua casa, para o seu apartamento, mas você pede para que aquela luz que se faz presente naquele momento seja distribuída sobre todos que ali se encontram, no prédio, no bairro e principalmente aonde haja sofrimento e dor. Você não pode querer só o seu lar imune aos ataques obsessivos. Mas nós precisamos entender que nós estamos hoje plantando o nosso amanhã. Eu não vou colher abacate onde eu planto banana.
tudo que nós estamos aqui, por pensamentos, palavras e atos, a praticar, está sendo registrado. Alguém diz, Deus está vendo, aquele miserável vai me pagar. Eu repito o que eu disse inicialmente, Deus não pune nenhum de nós. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Nós é que nos punimos, porque temos uma coisinha chamada consciência. E há um momento em que, a sós com ela diz, desejaste o mal e o mal aconteceu. Se o arrependimento é sincero, é meio caminho andado. Mas se permanecermos naquele sentimento de fazer o mal, inveja, a inveja é uma coisa triste. É aquilo que você vê no seu semelhante que gostaria de ser, mas não é, não pode. Mas se esforce. Desejar o mal a uma pessoa, porque ela tem muitos amigos, ela sabe fazer uma amizade, são coisas simples e a gente ainda não aprendeu. Volta o Espírito de verdade quando ele diz, espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Não poderemos passar para a intelectualidade sem o amor no coração, sem olhar os nossos irmãos mais embaixo, sem discriminar os negros, que são nossos irmãos, são filhos de Deus como nós. Por que eu sou melhor? Porque sou branco? Quantas reencarnações eu já tive e quantas eu pude vir na cor negra? Quanta gente discrimina o pobre, humilha, como se fosse o dono do mundo. Jesus fez isso. Jesus nos ensinou o quê? No momento mais difícil de sua vida, preso na madeira da cruz, o que fez ele? Recebeu um processo obsessivo que apresentou-se um espírito para salvá-lo, mas ele disse não. Ali estava ele nos ensinando a perdoar. Tanto que ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Será que Jesus terá que vir novamente nos ensinar isso? Não, ele nunca foi, ele está conosco. Abre a porta, deixa entrar, porque ele entra no Evangelho do Lar. Ele nos fará irmãos verdadeiramente como somos. Olhando não a deficiência alheia, mas enaltecendo as virtudes, porque é dando que recebemos. Muita paz. Vamos ensinar da melhor forma possível para agradecer a Deus. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um amor, por mais uma palestra dada aqui, pelo teu amor, pela tua caridade para conosco. Senhor, ajuda cada um aqui de nós, para que possamos sempre ter o teu amor e a tua luz, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus.